Oi, pessoal. Vamos dar sequência então à nossa série de vídeos sobre, o nosso treinamento de C Sharp. E a videoaula de hoje é sobre genéricos. Para que você entenda essa aula, é necessário que você tenha compreendido muito bem as primeiras partes, que é a introdução sobre orientação a objetos, o que é um objeto, e principalmente também a última aula sobre interfaces e heranças, tá? Principalmente herança. Então, se você ainda não assistiu a videoaula sobre heranças ou está com dúvidas sobre questão de objetos, volta lá, assiste os vídeos de novo, tira suas dúvidas e depois você pula para cá nos genéricos. E você que já está manjando de tudo, vamos à definição. O que é genéricos? Genérico é um recurso poderosíssimo do C Sharp, tá? Que ele está muito atrelado aos benefícios da programação orientada a objetos, principalmente na questão de reaproveitamento de códigos e segurança de tipos. Mas o que é, de fato genérico? Pensa num método que o retorno dele é x. Se eu perguntar para você qual é o tipo de x, o que você me responde? Você não sabe? X pode ser qualquer tipo. Quando eu falo para você que ele é do tipo X, eu não estou especificando qual é o tipo. Eu estou falando que ele é um tipo genérico. Então, você não sabe qual é o tipo do retorno, pois X pode ser qualquer tipo. Olha só esse método aqui embaixo que a gente colocou de exemplo. Essa aqui é a anotação para a gente falar que o método ele é do tipo genérico, tá? Reparem que aqui, ó, a variável valor é do tipo T. Qual que é o tipo que é esse T? É uma classe que eu criei, um objeto que eu criei chamado T? Não. Aqui, ó, nessa anotação aqui, ó, eu estou falando que T é um tipo genérico. Então, toda vez que eu definir um tipo para esse T aqui, a minha variável valor é desse tipo T, tá? E aí, dentro do meu método, eu tenho um método padrão, que é o writeLine lá no meu console. Então, o que acontece? Quando eu tenho um método que ele é genérico, eu não preciso necessariamente definir nesse momento qual é o tipo. Eu vou adiar a especificação desse tipo dentro do meu método, certo? Então, vamos aqui para o Visual Studio. Eu vou criar aqui um método que ele é genérico. Então, public static genérico. E como que funciona? Qual que é a notação para eu falar que esse método ele é do tipo genérico? É só abrir e fechar e falar que ele é do tipo T. Eu posso colocar qualquer letra, tá? Eu posso colocar T, posso colocar G, ok? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que esse método recebe uma variável do tipo G. Então, G tipo, aliás, variável. Ou, no caso aqui, é um parâmetro, né? Detalhe, ele é estático, mas eu tenho que definir qual que é o tipo do retorno. Legal. Agora eu vou dar um console writeLine, parâmetro. Eu acabei de criar um método que ele é genérico. Qual que é o tipo de G? Eu não sei. A minha variável parâmetro ela é de qual tipo? G. Eu vou saber qual é o tipo dessa variável quando eu fizer a instância desse método, quando eu fizer a chamada. Até esse ponto aqui eu não sei, eu estou adiando a definição de tipo. Então o que eu vou fazer? Agora eu posso, dentro de um outro método, chamar aqui, ó, genérico, e aí reparem que eu vou passar aqui, ó, qual é o tipo. Eu vou falar que é uma string. Logo, o meu parâmetro aqui, que é do tipo G, ele passa a ser do tipo o quê? String. Então eu tenho que passar um parâmetro aqui do tipo string, certo? Vou passar um texto aqui. Legal. Agora eu vou fazer a chamada desse método passando uma string. E lá dentro ele vai executar o writeLine dessa minha string. Só que agora eu também posso fazer isso. Genérico. Genérico. E agora eu vou passar um número inteiro. Olha só qual que é o tipo do meu parâmetro aqui agora, ó. Ele passou a ser um int, tá?
Porque eu especifiquei que aqui o meu genérico agora, ele é inteiro, certo? E agora eu vou passar um inteiro, e aqui dentro ele vai passar um console writeLine desse valor do tipo inteiro. Tá legal? Bom, então é exatamente isso, ó. T é o tipo genérico. Eu não sei qual é o tipo até que eu use esse método em algum ponto do meu programa, tá? No momento em que eu uso o método, eu informo qual é o tipo da variável que eu irei passar. Automaticamente, nesse instante, o parâmetro do meu método passa a ser do tipo especificado na chamada, ou seja, é como se esse meu método fosse mutável, tá legal? Detalhe, não confunda isso aqui com polimorfismo. Vamos ver um exemplo prático de polimorfismo. Reparem que eu posso passar para o meu console writeLine qualquer variável. Se eu declarar uma string, str, eu vou receber um texto aqui, automaticamente eu sei que essa minha variável é uma string. Vou forçar aqui ó, um tipo inteiro e recebe 9. Eu posso passar aqui ó, o str e também posso passar o i. Significa que esse meu método writeLine ele é genérico? Não necessariamente. Se você abrir aqui, ó, você vai ver ó, que ele é um método polimórfico. Ele recebe 19 tipos. Ou seja, você pode passar um valor booleano, você pode passar um char, você pode passar um vetor de chars, você pode passar um decimal, um double, float, um int, um long. Isso aqui é polimorfismo. Vamos transformar esse método genérico aqui em polimórfico. Por exemplo, eu vou tirar essa notação de genérico, ele não é mais genérico, logo G vai dar problema, porque ó, eu não sei qual que é o tipo de G, tá? Mas eu vou falar que ele é uma string. Agora eu estou obrigando que o meu parâmetro aqui seja do tipo string, tá certo? Eu vou dar um console writeLine aqui, parâmetro. Agora eu vou criar um outro método com a mesma assinatura, idêntico, tá? Só que em vez de string, agora eu vou falar que ele é um int. Reparem que agora eu tenho dois métodos chamados genérico, porém, aqui ele recebe uma string e aqui ele recebe um int. Por isso que não dá pau no meu programa. Eu não posso ter dois métodos com a assinatura idêntica. A assinatura, lembra que é composta pelo tipo do retorno, o nome e os parâmetros, tá? Então, são assinaturas diferentes aqui. Tem o mesmo nome, mas a assinatura é diferente, porque aqui é um string e aqui é um int. Agora, quando eu for chamar esse meu método aqui, ó, genérico, reparem que ele deixou de ser genérico, ele é polimórfico agora. Eu tenho aqui ó, duas variações. Eu posso passar um int e eu posso passar uma string, tá? Então, isso aqui é um método polimórfico. Agora, eu quero transformar esse meu método em genérico. Eu vou poder passar aqui, então, t, e a minha variável vai ser do tipo t. E quando eu chamar, aí eu vou ter que especificar qual que é o tipo. Int. Aí eu vou poder passar o quê? Um número inteiro. Certo? A grande questão aqui do genérico é que ele pode ser qualquer tipo, tá? Dentro do meu polimorfismo, eu posso especificar quais são os tipos que eu quero. Dentro do genérico, não. Ele pode ser qualquer tipo que a linguagem C# possua, tá? Inclusive, ele pode ser um objeto. Eu vou criar aqui um objeto carro. Então, vamos fora daqui no class, ó. Class carro. Vou definir um parâmetrozinho aqui, sei lá, modelo, só. E agora eu posso falar aqui, ó, que ele é do tipo carro. Obrigatoriamente, o que eu tenho que passar aqui dentro? Um carro. New carro. Certo? Então, o que vai acontecer? O meu console writeLine, ele vai lá e vai escrever para mim alguma coisa que retorne uma string desse meu objeto carro. Como funciona agora? Vamos sair um pouquinho dessa questão de generics. Vamos falar
como funciona internamente dentro desse writeLine? Lá dentro do writeLine, eu acho que eu até coloquei aqui. Dentro desse exemplo prático, né? exemplo prático. Dentro do nosso exemplo prático, nós temos o método, né? Aqui eu estava falando especificamente sobre o writeLine, que ele usa internamente dentro dele, o método toString. Por quê? Vocês repararam que toda vez que eu passo um número inteiro ou uma string, ele sempre converte lá no meu console o quê? Um texto. Todo objeto dentro do C#, ele herda, ele sempre vai ter a propriedade toString. Reparem que, se eu criar uma variável inteira, deixa eu ver, um int e recebe 0, por exemplo, e um carro recebe new carro, certo? Reparem que ele tem aqui, ó, toString, tá? Que ele vai converter esse número inteiro em uma string. Legal. Será que eu tenho toString no meu carro também? Eu implementei algum toString aqui dentro? Não. Mas, reparem que, olha só, toString. Em C#, lembra quando a gente que eu sempre falo que C# tudo é objeto. Logo, qualquer tipo dentro do C#, a base dele vai ser o quê? Object. É exatamente como se eu tivesse isso aqui, ó. Object. Tá? Se eu declarar uma variável do tipo object aqui, objeto recebe new object. Olha só quais são os métodos que essa minha variável tem. Equals, hashcode, getType, toString. É exatamente as mesmas propriedades que o meu objeto carro vai herdar. Veja só. Além de eu ter aqui a minha propriedade modelo, certo? Que ela está aqui. Olha só, ela tem equals, getHashcode, getType, toString, exatamente iguais às propriedades que eu tenho dentro do meu objeto. Tá? Não necessariamente ele tem, porque eu estou forçando ele a herdar de object. Se eu tirar essa herança aqui, por exemplo, veja que carro continua tendo toString, getType, getHashcode, tá? Então, todos os objetos, qualquer tipo dentro do meu C#, ele sempre vai derivar de object. Tá legal? Ou seja, qualquer tipo, seja lá qual for, seja um int, seja um objeto que eu criar, ele sempre vai ter o quê? O toString. Certo? E, internamente, dentro do writeLine, ele usa esse toString para converter esse objeto em texto. Então, ele pode converter um inteiro em texto, pode converter o meu objeto carro em texto. E aí que a gente vai voltar um pouquinho lá da aula passada e vamos falar sobre sobrecarga. Como esse meu objeto, ele deriva também da base object, eu posso fazer o seguinte, override toString. Quando eu chamar o toString desse meu objeto carro, o que eu quero que ele retorne? Tá? Então, eu posso falar que eu tenho aqui, ó. Eu acho que eu vou até copiar o exemplo. Eu tenho uma classe carro, certo? E ele está dando um override no toString, e quando eu falar qual que é a string desse carro, né? Quando eu converter o carro para string, ele vai me retornar a marca, modelo, tracinho, edição de ano. Ok? Certo. Agora, o método escrever recebe um objeto genérico. Vamos voltar aqui, ó. Vou mudar esse aqui só para ficar igual ao exemplo. Escrever. Então, nós temos aqui um método escrever que é genérico. Ele vai receber qualquer tipo de objeto, ok? E lá dentro ele vai pegar o console writeLine, que tem o parâmetro. E internamente dentro do console writeLine, ele pega, converte o meu objeto para string e joga lá no meu consolezinho. Legal. Agora,
dentro do meu main lá, eu vou criar um objeto carro e vou chamar o meu método genérico escrever. Joia? Lembrando que meu método escrever, ele é genérico. Eu posso escrever e passar um valor inteiro. Olha só que interessante. Aqui, ó, eu não precisei passar que ele é um int. Por que eu não precisei informar que ele é um int? Porque ele já sabe que o tipo que eu estou passando aqui dentro é uma string, é um número inteiro. Tá? Então o C# ele tem essa inteligência. Eu posso deixar isso aqui de um jeito explícito, tá? Para forçar que aqui realmente está recebendo um int. Mas eu não preciso colocar isso. Ele sabe que aqui é um inteiro, tá? Tá vendo? System int 32. Se eu aumentar o valor disso aqui e extrapolar, olha só. Ops. Eu acho que não deixou jogar como long. Se eu forçar ele como long, então... reduzir aqui. Agora, ó, passou a ser int 64, tá? É um long. Se eu passar uma string, ele sabe que o meu método escrever, ó, agora ele recebe é do tipo string. E se eu passar aqui, então, esse meu objeto carro, obviamente, ele vai ser do tipo carro, tá? Então, eu posso deixar de um jeito explícito na chamada carro, ou posso deixar implícito. O C# ele vai saber, tá? Eu preciso deixar explícito somente aqui, ó. Aqui eu preciso dessa anotação para falar que esse meu método é um genérico e preciso definir qual que é o tipo do meu parâmetro, tá? Então aqui, ó, quando eu criei esse método, eu estou adiando a definição do tipo. E quando eu uso ele, eu estou especificando qual que é o tipo que ele vai receber, certo? Agora olha só que interessante. Quando eu chamar, então, o método escrever passando esse objeto carro, ele vai chegar lá e vai dar um console writeLine, certo? Desse meu objeto carro. Lembra que eu falei que todo objeto ele tem por base, ele chama internamente aqui o toString? O que ele vai retornar lá? Exatamente isso aqui, ó. Tá bom? Internamente, dentro do C#, ele vai executar esse toString. Como eu dei um override, eu fiz uma sobrecarga do meu método toString lá da classe base object, em vez dele retornar o padrão do toString, que era da implementação dessa classe, que eu não sei qual é, eu vou forçar ele a retornar isso aqui, ó. Vamos ver como vai ficar isso? Console read key e vamos executar. Olha lá, Honda Civic SI de 2018. Por que ele escreveu aquilo? Vamos debugar então. Vou colocar meu breakpoint aqui em cima já. Fui lá, criei meu objeto carro, certo? Passei os parâmetros dele ali, então eu tenho aqui um Civic, ano 2018, edição SI, né, da marca Honda, modelo Civic. O escrever, ele recebeu aqui então, dentro do meu método genérico, o meu objeto carro, certo? Tá lá meu objeto carro com as propriedades dele. Eu vou dar um console writeLine, ok? O meu console writeLine, por sua vez, internamente, vai usar o toString do meu objeto. Eu vou ter que colocar um breakpoint aqui. Olha só quando eu dou um F10. Pá, caiu para cá. Então, ele vai converter esse meu objeto para uma string. E como que eu defini a regra para converter para string? Eu vou passar a marca modelo e tá lá no meu console. Tá certo? Se eu tirar esse override, vamos ver como que ele fica? Aí ele vai ficar a implementação padrão desse object, que eu não sei como que é. Pode ser que ele jogue um número, por exemplo, e faça uma combinação de hashes, né? Tá lá, ele colocou o nome do meu objeto, generics.carro, que é o quê? O nome do namespace generics, e o nome do meu objeto, carro. Se eu criar um class, por exemplo, Bob Esponja, eu vou passar para cá escrever new Bob Esponja. Então ele deve jogar como padrão o namespace.nome do meu objeto. E tá lá, Bob Esponja. Bob Esponja, calça quadrada. Certo? Então isso é genérico. Vamos pegar aqui o exemplo prático. Como que eu tinha falado mesmo? Exemplo prático.
Então, nosso exemplo, vocês entenderam? Ele vai criar, então, para a gente aqui um armário, tá? Então, imagine um armário cheio de gavetas. Vamos voltar lá para aquela questão de orientação a objetos, pensar no formato de um objeto mesmo. Então, imagina aí um armário lá, cheio de gaveta. E aí eu quero criar um armário que armazene sempre um objeto específico, tá? Então, vamos pensar, eu quero criar um armário somente de pratos. Ou seja, o que eu vou jogar lá dentro? Somente pratos. Eu quero criar um armário somente de talheres. O que eu vou jogar lá? Somente talheres. Só que eu quero ter a possibilidade de criar, né, vários tipos. Então, vamos criar um armário do tipo genérico, certo? Vou copiar esse armário aqui, essa implementaçãozinha. Vou tirar essas minhas classes aqui, tirar esse meu método genérico, tirar esse meu main. Vou colar a minha classe aqui. Joia. Vamos explicar isso aqui. Então, eu tenho uma classe que agora a minha classe ela recebe um tipo genérico. Tá? Agora a gente não está mais falando do método. Eu até pulei essa parte aqui. Ó. Não somente parâmetros do método, mas também podemos dizer que uma classe é genérica. Isso define que o tipo T é igual em todos os membros que utilizarem dentro dessa classe. Quando eu falo todos os membros, significa que eu vou passar para essa classe aqui, ó, qual que é o tipo dela. Automaticamente, ó, eu estou criando um vetor desse tipo. Tá vendo? Agora, todos os membros dessa classe que utilizam T, eles vão ser do tipo que eu defini para essa classe. Então, se eu falar que essa classe é do tipo armário int, então eu vou ter aqui ó, um vetor do que? Int. Eu vou ter que inserir aqui o que? Um int. Esse meu método aqui vai retornar o que? Um int. Lembrando que T é o tipo genérico da minha classe. Uma vez que eu definir qual que é esse tipo, todos os lugares que eu uso T passam a ser desse tipo. Ok? Então, dentro da minha classe armário, eu tenho aqui itens, né, que é um vetor genérico, que ele vai receber 20 posições, tá? Eu já estou fazendo a declaração e inicialização direta desse meu vetor. Eu tenho aqui a posição. E eu tenho o método inserir, onde ele vai inserir um item do tipo genérico. Ok? E aqui eu faço uma simples verificação, né? Se a minha posição for menor do que 20, eu vou lá e jogo na posição X lá, né? na posição, esse item. Incremento um valor na posição, né? Para ir para a próxima, para ele não ficar jogando sempre na posição 0 do meu vetor. E vou retornar qual que é a posição, tá? Então, quando eu inserir um item, ele vai retornar para a minha posição, que vai ser qual é a gaveta desse armário que eu coloquei, certo? E se ele passar de 20 itens, eu vou retornar uma exception aqui, ó, que o armário está cheio, tá? Porque ele só aguenta 20 itens. E tem um método também, buscar item, onde eu vou passar qual que é o número da gaveta e ele vai me retornar o objeto T, tá? Eu vou lá no meu vetor de itens, na posição número da gaveta. Como esse itens é do tipo T, então o meu retorno aqui vai ser do tipo T, certo? Legal. Agora, a gente pode criar os nossos armários, definindo qual é o tipo. Aqui eu falei que um armário é um armário genérico, né? Eu vou copiar isso aqui já. Vamos jogar aqui para o nosso código. Olha só. Eu criei aqui ó, um armário e agora sim, na instância da classe, eu estou passando qual é o tipo. Tá vendo? Armário T. Olha só. Agora, prestem atenção que eu não estou mais falando qual que é o tipo do meu método. Agora eu estou falando que o tipo da minha classe. Eu estou passando para a minha classe e todos os membros da minha classe vão utilizar. Por isso que eu não preciso mais passar aqui, ó, inserir e definir aqui nesse método qual que é o tipo, tá? Eu posso simplesmente, ó, deixar o tipo aqui. Eu posso definir um outro tipo genérico aqui, ó. Vou falar que é G, certo? E agora eu vou ter um G item 2. Reparem que eu tenho o tipo T, que é o item genérico da minha classe, e um novo genérico aqui, tá? Que é o G, que é o item 2. Então, eu posso passar uma string e um inteiro para cá. Posso passar uma string e qualquer outro objeto para cá. Mas para não ficar muito complexo, vamos deixar somente
o genérico da classe, tá? Então vamos remover esse cara daqui, mas é só para vocês saberem que eu tenho a possibilidade de passar N genéricos. E aqui o que está acontecendo? Ó, eu criei então um armário de strings, tá? E um armário de object. Eu não criei nenhum objeto em específico. Então, dentro aqui ó, do meu armário string, quando eu fizer aqui ó, inserir, olha o que ele está pedindo. String. E quando eu usar o método, por exemplo, buscar item, então, armário strings, o buscar item dele é o quê? Ele vai retornar para mim aqui uma string, certo? Porque eu defini que essa classe inteira vai ser do tipo string. Então, o T lá dentro vai ser do tipo string. Ou seja, buscar item vai ser do tipo string. Então, olha só a grande vantagem. Eu estou fazendo quase como se fosse uma herança, só que eu estou definindo um tipo genérico. Eu não preciso criar uma classe para cada tipo. E eu posso ter a segurança de que todo objeto que eu estou inserindo é o mesmo objeto que eu vou retornar. Isso garante uma segurança do tipo, tá? Eu não corro o risco de passar para cá uma string e tentar ler um número inteiro. Entenderam? Então, por isso que aqui ó, faz muito sentido isso aqui, ó, para que raios genéricos. Então, ó, os métodos genéricos combinam a capacidade de reutilização. Então, eu tenho isso aqui, eu tenho o inserir e o buscar item. Eu posso criar um armário para qualquer tipo dentro do meu sistema. Eu estou reaproveitando todo esse código. Ele está combinando, então, essa capacidade de reutilização com a segurança de tipos. Certo? Por que eu falo que tem segurança de tipo? Eu estou garantindo que todos os itens aqui dentro sejam do mesmo tipo. Eu não corro o risco de estar inserindo aqui um objeto qualquer, seja um carro, e tentar ler um número inteiro daqui. Pode ser que dê problema no meu sistema, né? No meu código. Então, isso é a segurança de tipos. Então, por isso que quando eu inserir uma string aqui, quando eu buscar esse item, ele vai retornar o quê? Uma string. Do mesmo jeito que no meu armário de objetos, eu estou inserindo o quê? Um objeto. Se eu vier aqui, ó, armário, objetos, ponto, buscar item, o que ele vai me retornar? Justamente um objeto. Vamos criar aqui, então, uma classezinha rapidinho, ó. Class louças. Loucas. Ficou loucas. Class talheres. Eu sou muito idiota, cara. Foi sem querer, tá? É louças, mas ficou loucas, porque não é legal você colocar caracteres especiais no seu código. Então, beleza, tem a classe aí das loucas e os talheres. E eu vou falar aqui, ó, que em vez de strings eu vou inserir as loucas. Aqui eu vou inserir os talheres. Não tem como pausar o vídeo, né? Enfim. Vamos respirar um pouco. Então, aqui, ó, agora armário strings vai ser armário de louças, tá? Vamos dar um rename aqui. E armário de talheres. Como que eu renomeio? Ctrl ponto, vai aparecer aqui, rename, pá, joia. Agora vai dar pau aqui, né? Porque eu não posso inserir um texto. O que eu vou fazer? New louças. Tá? Estou criando um objeto louça. É a mesma coisa que eu fizer isso aqui, então, ó, vamos separar bonitinho. Eu vou criar um prato aqui, que é uma louça, certo? Garfo é um talher. Em vez de talheres, né? Louças. Vai ser louça, né? E talher. Porque são itens individuais, né? Se eu tiver uma coleção de talher, aí sim vai chamar talheres, né? Então aqui, louças e armário de talheres. Joia. O garfo, ele é um talher, certo? Do mesmo modo que a colher, a cuchara, é um talher.
Tá, ok. Então aqui ó, no armário de louças, o que eu tenho que inserir? O prato, né? Porque ele é do tipo louça. E aqui ó, no meu armário de talheres eu posso inserir o meu garfo e posso inserir a minha... Que colher, né? Colher. Nossa senhora, eu não sei português, gente, desculpa. Eu não sou fluente em português ainda. Nasci no Brasil e não sou fluente em português. Vamos debugar isso aqui para ver? Solid.read aqui. Legal. Breakpoint aqui. Start. Joia. Criei então aqui a minha classe genérica do que? Louças. Ou seja, louça é o meu objeto aqui, tá? Ele não tem nenhuma propriedade, não fiz questão, é só para eu definir que existe um objeto louça e um objeto talher e que são objetos diferentes, tá? E o meu armário, ele é genérico, tá? Então eu posso colocar qualquer tipo de objeto dentro do meu armário. Então eu vou passar para cá, que ele agora é o quê? Uma louça. Então é um armário de louças, certo? Ou seja, os meus itens lá dentro do armário, aquela coleção lá de itens, ele está tudo nulo porque eu não adicionei nenhum item lá ainda, mas essa coleção aqui ó, de itens passou a ser uma coleção, um array de louças, tá ok? E aqui a mesma coisa, porém de talheres. Então eu tenho um armário de louças e um armário de talheres. Joia, eu vou criar um prato, um garfo e uma colher. O prato é do tipo louça, garfo e colher do tipo talher. E vou inserir, tá? Então lá no meu armário de louças eu vou inserir o prato. Ele foi para gaveta 1. Lembra que aqui ó, o meu método de inserir ele não retorna para mim a posição da minha gaveta? Eu falei que ele retornou na posição 1 porque eu somei antes de retornar, tá? Mas na verdade ele está errado, ele é para ter retornado na posição 0, porque como o vetor começa na posição 0, a hora que eu for buscar esse item, né, eu tenho que buscar esse item na posição 0, não na posição 1. Mas está valendo. Não, vamos corrigir. Eu vou somar direto aqui, ó. Eu estou dando return e pegando a return da posição, e depois que eu fizer isso, eu vou somar, tá? Então ele vai retornar 0, mas ainda assim, depois que ele retornar, ele vai somar mais 1 para que incremente esse valor aqui. Então vamos pular para cá direto. Vamos continuar a execução. Então eu já criei lá meu armário, já criei meus objetos, vou inserir o prato, ele foi lá para a posição 0, tá legal? E aqui essa posição aumentou para a posição 1. Então, ó, inserido o objeto louça, no caso, lá na posição, na gaveta 0 do meu armário de louças, tá? Esquece esse negócio de string que eu não corrigi. Agora eu vou inserir aqui o garfo. O garfo foi para a posição 0, porém do meu armário de talheres. E a minha colher, também estou inserindo no armário de talheres, ele foi lá para a posição 1, certo? É justamente a execução dessa regra. E é isso o meu polimorfismo. Polimorfismo não, o meu generics. Eu tenho aqui a herança, tá? Eu posso criar vários objetos. Não é bem uma herança, né? São instâncias de classes diferentes, com tipos diferentes, tá? Eu tenho um reaproveitamento desse método aqui, só que em vez de eu ter que escrever uma classe para cada tipo de objeto, ou escrever uma classe genérica com uma classe base para depois herdar esse método e fazer sobrecarga alterando o tipo, eu posso simplesmente falar que ela é genérica, tá? E aí, quando eu defino que uma classe é genérica ou um método é genérico, eu estou adiando a definição do tipo. Nesse momento que eu criei, eu não sei qual que é o tipo, até o momento em que eu for usar esse método. Aí, obrigatoriamente, eu tenho que informar qual que é o tipo, tá? Seja louça, seja um object, seja um número inteiro, certo? Aonde isso vai ser muito utilizado? Quando a gente começar a falar sobre coleções. Nós já falamos, né, numa das aulas presenciais, mas eu vou fazer um vídeo falando novamente sobre coleções, bem rapidinho, mas lembra, o list, eu posso ter uma lista de inteiros,
tá? Eu posso ter uma coleção de strings. Eu posso ter uma coleção de loucas, de louca, né? Então, o list aqui em si, ó, ele é o quê? O genérico, tá? Se a gente for lá na implementação base, lá, eu dei um Ctrl ponto aqui, um Ctrl e cliquei, você vai ver que ele é do tipo T, ó, tá? Ele implementa diversas interfaces, certo? Mas ele é genérico, tanto que faz parte até do collections.generic. Deu para pegar o que é generics? É isso aí. Só estudar. Tem a apostilinha aqui, ela está bem escrita, bem detalhada como funciona, desde a parte de genéricos e tal, tem os exemplos aqui, é só dar Ctrl C, Ctrl V. E dúvidas, é só procurar o eu, certo? Abraço!